Hoje eu estou aqui no Memorial, como é que chama? Memorial dos Direitos Humanos. Direitos Humanos. E aqui é um local que abrigou a ditadura militar. Me explica direitinho, que eu sou muito leigo nessa questão. Tá. Esse prédio ele foi construído em 1956, inaugurado em 58. E ele foi construído para abrigar a Polícia Política, que é o Departamento de Ordem Social e Política de Minas Gerais. Os DOPS eram departamentos estaduais construídos para fazer a repressão aos movimentos sociais, a cultura que fosse entendida como divergente, tipo a capoeira, as religiões de matriz africana, mas sobretudo para a repressão política mesmo. Então, você vê que ele foi construído num período democrático, 58, mas a repressão aos movimentos acontecia desde 1927, o DOPS de Minas existe desde esse período. Sim. E aí ele foi construído, esse prédio modernista, fachada modernista, com as grelhas em cima, o pilar em V, as pedras São Tomé, ele foi construído então para abrigar. E no período da ditadura, que foi instaurado em 1964, abrigou então o DOPS, que era um dos principais braços da ditadura, para tortura, desaparecimento, mortes, no caso da repressão política. Então aqui nós já estamos dentro do local onde aconteceu essa... Exato. Aqui já é o prédio, ele é um prédio de 4 andares. O primeiro andar ele é semi-enterrado, que é onde estão as celas. E aqui a gente está no segundo pavimento, que é onde a administração do prédio estava, Mas aqui a gente já tem espaços que foram utilizados para tortura no período da ditadura e que hoje está ocupado pelos movimentos sociais há quase 6 meses. Desde o dia 1º de abril os movimentos entraram aqui e forçaram a abertura do Memorial dos Direitos Humanos, Então a gente tem 6 meses de visitação, já com mais de 5 mil pessoas tendo visitado o espaço, E conhecendo essa história que é tão importante que a gente conheça. E por que ele estava fechado especificamente? É uma história longa, esse espaço tem uma lei em 2000 que criou o Memorial dos Direitos Humanos. Essa lei fala que o Memorial dos Direitos Humanos deveria ser instalado no prédio do antigo DOPS, em Belo Horizonte, aqui na Avenida Afonso Pena, 2351. Bem no centro da cidade. Bem no centro, a principal avenida, já numa altura nobre da Avenida Afonso Pena. E essa lei nunca foi implementada. Então, desde 2000... alguns acenos para que ele abrisse foram feitos, mas a polícia ficou aqui até 2017. Então, a carceragem feminina que funcionava lá embaixo, ela foi desfeita em 2015. 2017, então, o governo, na época, que era o Pimentel, conseguiu a retirada da polícia e inaugurou o Memorial dos Direitos Humanos. Então você tem uma placa que foi instalada, abrindo o memorial, mas aí depois veio o governo Zema e esse projeto nunca foi implementado. Foi feita uma contratação de um projeto da UFMG para pensar, então é um projeto interdisciplinar com professores do direito, da museologia, da arqueologia, da história e da arquitetura. Então eles pensaram o memorial, mas esse projeto não foi implementado. Então ele estava fechado, tudo sujo, só um vigia, não tinha cuidado com o prédio. Então a gente está hoje no processo de conciliação na Justiça, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, disputando com o governo a abertura desse espaço e o governo não quer abrir. E pede a reintegração de posse do prédio. Vamos ali numa sala que eu vou te mostrar, que é uma sala de tortura, construída especificamente para isso. Beleza. Aqui, para quem acredita em energia, dá um arrepio, viu? Aqui era a sala do delegado e da planta original, de 56, mas aí a gente tem vários espaços aqui que foram construídos para tortura, já na década de 70, que é um lugar onde a gente vai entrar agora, que é a sala de cortiça, uma sala de interrogatório. Nossa, que sensação estranha. Eu não sei se é porque o prédio é antigo. Credo. Aqui então a gente está nessa sala de cortiça, que é uma sala de interrogatório, dos presos, e é uma sala de interrogatório sob tortura, Então você tem vários relatos aí de pessoas que ficaram presas aqui,
que foram torturadas nesse espaço. Então, os policiais ficavam daquele lado, do lado de cá, os presos, e aí com as torturas sob violência, né? Então, você tem a cadeira do dragão, sabe o que é a cadeira do dragão? Não. Cadeira do dragão é uma cadeira de madeira revestida com ferro, o cobre, né? Em que você fica os braços presos nos braços da cadeira e a perna presa também atrás da madeira ali, né? Da cadeira. Então aí te dá o choque, quando te dá o choque, seu corpo trava e você não consegue mexer. Então a perna fica machucada, né? Os braços machucados. Devido ao posicionamento que está preso. Tensionamento ali, né? E aí também outras violências, né? Que a gente conhece, que tem um livro que chama Brasil Nunca Mais, onde tem vários relatos de tortura, né, quais eram utilizadas. E aí aqui você tem esse revestimento acústico, porque os gritos estavam incomodando as famílias que moravam aqui perto, né? Então você tem aí uma placa. As placas de cortiça. Ah, cortiça. Para abafar, né, o grito. E é muito doido você pensar que era o grito que incomodava e não as torturas. Exatamente. Né? Aqui a tortura era feita para que as pessoas entregassem os outros companheiros, né? Então, qual que era a ideia da ditadura? Né? Reprimir os movimentos que eram contrários. Então, quando você tinha um movimento, sei lá, tipo Ação Popular, o MR8, a Corrente, que era uma corrente revolucionária de Minas Gerais, eram movimentos, né, grupos clandestinos que se formavam para resistir à ditadura. Então, o que eles queriam? Desmantelar esses grupos, acabar com eles. E aí, como eles faziam isso? Colocavam as pessoas sob tortura, quem eles prendiam, para que a pessoa entregasse o restante do grupo e aí acabasse com ele, né? Só que existia entre os militantes, na época, um acordo muito sério de não entregar ninguém. Então, quando você não entrega ninguém, vai sendo torturado até que você entregue alguém, né? E aí aqui você tinha também essa tortura científica, porque o Brasil tem uma trajetória de tortura, desde o período da escravidão. Né? Então, não precisava aprender tortura com ninguém. Pau de arara existe desde a escravidão. Sabe o que é o pau de arara? Entre aspas, né? Pela história do Brasil. E aí depois vem a tortura científica, que aí já com a maquininha de choque, para você controlar a voltagem, né? Em vez de ficar desencapando os fios, igual fazia aqui, ó. Aqui tinha, eles faziam isso aqui. Você já tem outro tipo de tortura, né? Então aqui você já entra nesse método que a gente vai ver também lá na piscina de afogamento, que é já a tortura, né, científica. A gente está falando assim, parece que, sei lá, eu gosto muito de videogame. Então assim, parece que são vários cenários que vai só elevando, né? O nível nosso aqui agora seria o nível 1, que seria essa tortura, no caso aqui com choque elétrico, mais com violência, com espancamento, né? Local com isolamento acústico para a pessoa gritar e não incomodar os vizinhos. Os vizinhos não se incomodavam com a questão da tortura acontecer, e sim com a questão do barulho que a pessoa fazia. Isso é os relatos que a gente tem, né? Isso é estranho, né? A gente imaginar que o ser humano chega nesse nível de pensamento de não se importar realmente, né? É muito bizarro. É porque meio que a tortura se tornou comum, né? Então é como se fosse ok você torturar alguém para tirar alguma informação, para para que esse grupo que era terrorista, né? As pessoas consideravam as pessoas como terroristas, né? Consideravam eles como subversivos da ordem. Então era válido, né? Meio que era válido no entendimento da grande classe média ali, que era ok você fazer isso para que as coisas ficassem bem, né? Entendi. Bem pesado. Aqui dá para falar um pouco sobre a ocupação enquanto a gente está andando, porque você já vê aqui esses cartazes, né? São cartazes dos mortos e desaparecidos em Minas Gerais. Então, tanto os mortos que são de Minas, mas aqueles que desapareceram ou foram mortos aqui também. Né? Aqui são 58 o número identificado, mas a gente sabe que esse número é muito maior, porque não estão listados os camponeses, os indígenas, né? Que foram mortos aí também. E pessoas que ainda não foram encontradas ossadas, né? Porque tinham muitas valas clandestinas também. Mas aí aqui já é uma homenagem a essas pessoas. Na época muita gente também não devia ter nem registro, né? De civil, né? No caso que você falou dos indígenas, camponeses. Não, acho que sim, tinham registro, mas é porque eram grupos que eram
isolados, né? Desconsiderados, que você não tem tanta informação e que era meio que morto em massa também. Então você não tem esse volume. E aí a renomeação das salas também, né, já são uma intervenção da ocupação, uma certa homenagem, né? Então aqui estudantes que foram desaparecidos também, a Inês Etienne Romeu, ela foi uma das... aliás, ela é a única sobrevivente da Casa da Morte, que é em Petrópolis, né? Tinha um lugar lá de tortura e desaparecimento de militantes, né? E ela foi a única que sobreviveu desse espaço, inclusive que está virando um museu de memória também, que está nesse processo aí de ser implementado pelo governo federal. Eu conheci Ilha Grande, no Rio de Janeiro, lá também fez parte do complexo, né, de tortura do Brasil, ditadura militar. Sim, né? Exatamente. E lá também está jogada às traças, assim, a prisão já está... O Brasil é um país que tem uma cultura política conciliatória, né? Tem um professor na UFMG, o Rodrigo Pato, que ele fala isso, né? Ele constrói essa ideia de que o Brasil é um país que não enfrenta seus conflitos, né? Então a gente joga para debaixo do tapete. Por exemplo, quando aconteceu a anistia, né, lá atrás, no período da ditadura, a anistia anistiou tanto os ex-presos da esquerda quanto os torturadores, né? Os militares. Os militares, torturadores. Então a gente não teve a responsabilização dessas pessoas que inclusive continuaram ocupando cargos, né? Que os torturadores do DOPS também nunca foram investigados, responsabilizados pelos crimes que eles cometeram. Inclusive tem um, por exemplo, que é o nome de uma comenda da polícia, né? E aí é isso, a gente não quer enfrentar a escravidão, a gente não quer enfrentar a ditadura, e tem uma resistência, né, em criar esses espaços. Estão sendo ou abandonados ou ocupados com outras coisas, né? Que é a proposta desse lugar, assim, de deixar ele quieto. Agora, além de vocês terem aberto espaço, a gente ainda tem internet para poder, né, arquivar isso, né? Mesmo que eles falem, vocês têm que sair daqui hoje, a gente está arquivando agora na história esse momento. Esse lugar aqui, vale a pena a gente parar um pouquinho para falar, porque é uma forma de identificar que todos os espaços desse prédio, eles são espaços de tortura. Então, não necessariamente ele precisa ser um lugar, tipo a sala de cortiço, ou a sala da piscina, né? Existe aqui a história da Emeli Salazar, que é uma mulher que foi presa aqui, e ela ficou muito machucada numa tortura, né, extremamente, visivelmente machucada, e aqui tinha um médico, Jean Paul, que dava atestado, né, de quando a pessoa aguentava, até quando ela aguentava tortura ou não. E a Emeli estava muito barbaramente torturada, ela foi presa dentro desse armário, porque veio uma comissão aqui para fazer um laudo técnico de se aqui existia tortura ou não, né? Os familiares estavam denunciando isso e veio uma comissão aqui para fazer isso. Para que eles não vissem ela machucada, eles prenderam ela aqui nesse armário. Nossa. E ela ficou aí um dia inteiro nessas condições, né? Isso é um armário de guardar vassoura, enfim, debaixo daqui. Então, todos os lugares aqui no prédio, a gente pode... Cada cantinho tem um pedaço da história, né? Exatamente. Aí é interessante pensar que todas essas salas, elas são interligadas, né? Elas não têm... tem passagem. Tem passagem uma pela outra, né? Todas elas. Isso parece que é um método construtivo antigo, mas tem a ver também com o objetivo desse local. Porque é isso, como ele foi construído para ser o Departamento de Ordem Política e Social, você tem uma estratégia também, né, de pensar a própria arquitetura. A arquitetura, ela é significativa para pensar os desejos e interesses da época também, né? Então isso aqui, quando você entra com um preso, dá para você entrar com ele ali e sair por todas as salas até chegar no final, sem ele estar aqui sendo exposto. No corredor. E ali no final, ó, aquela parede que está concretada, ela dá direto na carceragem. Então você pode conduzir ele para lá sem exposição aqui, né? Por fora. Entendi. Às vezes é um preso estratégico, né? As pessoas entravam encapuzadas, então ele tem essa dimensão labiríntica também para você se perder um pouco, fugir né? rápido, se precisar e tal. Não saber falar onde que você estava. Tinha um pouco essa dinâmica, né? De ser transferido para um lugar e para outro e você não saber para onde você estava indo, né? Para as famílias não saberem onde você estava, enfim. Tudo bem pensado. Essa placa foi colocada aqui, né, em dezembro de 2018, quando foi
feito as cerimônias, né, de instalação do memorial, mas desde que dezembro de 2018 acabou o governo Pimentel, iniciou o governo Zema e não foi implementado. Então essa placa estava caída lá fora, né, sem estar exposta, e o prédio fechado, sem esse compromisso de executar o memorial. Na verdade, uma lei estadual de 2000 que cria o Memorial dos Direitos Humanos. Essa lei deveria ter sido implementada há muito tempo e ainda não foi, né? Sim. Então é isso que a ocupação está solicitando, que o Memorial dos Direitos Humanos seja aberto. Não é uma ocupação para morar, né? Não é uma ocupação para que se torne um prédio de famílias morando. É uma ocupação para que o governo cumpra o que tem que ser feito, né? O social do memorial, que é ensinar para a sociedade, né, sua função pedagógica ali, de que as pessoas conheçam essa história, né? Eu sei que no vídeo, assim, vai aparecer gente reclamando, falando assim, o pessoal deixou tudo cheio de placa lá fora, cartaz espalhado para todo lado, fica feio o local. Tem gente que tem essa visão. Então, a partir do momento que o Estado pegar de volta e começar a transformar isso daqui no museu ou no memorial, aquelas placas todas vão sair e vai virar um ambiente similar ao que era antes, na época da ditadura, para o pessoal vir visitar como se fosse um museu mesmo, né? Sim, exatamente. É uma intervenção política, né? No sentido de mostrar que quantos movimentos sociais estão aqui, quantas pessoas se interessam para que esse memorial seja aberto. A gente faz isso a partir das bandeiras, né? Das várias frentes. Então você tem uma bandeira que é da Associação Brasileira de Geógrafos, né, do Brasil. Então não são só movimentos de esquerda, partidos, né? São movimentos que lutam pelos direitos humanos, né? Sim. E aí as intervenções que estão feitas ali são removíveis completamente, né? Com a implementação do memorial, isso sai e vira um museu, né? Como tem que ser. Aqui, ó, a cozinha é um espaço de sociabilidade aqui na ocupação, mas essa cozinha tem história também. Aqui, né, tem uma dinâmica tanto da coisa da alimentação, porque os presos estão lá embaixo, sentindo o cheiro de comida boa e sendo entregues para ele comidas muito ruins. E tem um relato de uma pessoa que ela ficou presa aqui, mas ela era neta de um cara muito importante na política, muito, muito importante. E ela não foi torturada por causa disso, né? Não tortura física, mas os policiais obrigavam ela a cozinhar para eles aqui. Então era um outro tipo de tortura, tipo, né? Uma escravidão, né? E uma forma de subjugar a mulher, né? Nesse lugar aí do lar, de doméstica, no sentido assim de falar, o seu lugar é esse, né? Não que esse não seja um lugar importante, mas é um pouco nesse sentido de subjugamento dessa pessoa aqui, né? Então aqui, se você quiser filmar aqui, é um pouco os cuidados, né, que a ocupação fala, as regras de uso. Legal. Para a gente evitar o desperdício, cuidar um pouco aí da ocupação e do espaço também, né? Que é isso, a gente... E aí vocês estão ficando aí, vocês mesmos fazem comida e tal? Faz a comida, faz a limpeza, cuida da portaria, né? Então tem um revezamento constante ali das pessoas que ficam de madrugada cuidando do prédio também, porque não tem vigia, né? Sim. Não tem cuidado, então tem esse cuidado a partir da ocupação mesmo. O prédio é bem grande, né? Aí vale a pena você filmar um pouco aqui a escada, aqui em 2017, ela saiu sem nenhum cuidado, quebrando tudo. Isso aqui foi na hora de tirar móveis, essas coisas. Mas eles arrancaram fiação elétrica, os carpetes, quebraram todas as louças do banheiro. É interessante também falar que essa arquitetura do prédio, né, modernista, ela se coloca muito mais lá na fachada, né? Internamente você não tem as características do modernismo, que é, por exemplo, os vãos livres, né, grandes espaços. Aqui é um espaço mesmo, uma repartição. E tem mais 2 prédios iguais a esse, ou muito parecidos, né? Que é a Delegacia de Investigações, que fica na Lagoinha, ali perto do Odilon Bess, e o Detran, que fica lá. Eu achei que era lá, quando eu vim. Que eles têm a arquitetura muito parecida, é do mesmo arquiteto, o Hélio Ferreira Pinto, que foi um arquiteto que atuou muito no período da ditadura, tem várias construções, inclusive o Banco Central em Brasília é uma construção dele, né? E aí você vê que era um processo de modernização da da Polícia de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais. São 3 prédios construídos para isso. Aí vamos lá no segundo andar que a gente vai ver
um espaço onde as mulheres ficavam presas. Beleza. Então aqui é um espaço onde as mulheres ficavam presas, né, no período da ditadura, e elas eram torturadas naquela sala ali do lado. Então você tem um processo de tortura muito em camadas, né? Porque além de você estar presa aqui, suas colegas sendo torturadas ali na sala, então você ouvia e já pensava, né? Ficava triste por elas, né? Sentindo isso. Além disso, você ficava pensando se você seria a próxima, né? Então, toda uma dinâmica de tortura física e psicológica acontecendo aqui com as mulheres. E é um espaço que a gente meio que ressignificou, né? Que é um espaço que tem sido utilizado como auditório na ocupação. Então, essas cadeiras estão assim porque a gente faz rodas de conversa. A gente teve uma na quarta-feira discutindo ocupações, justiça climática, né, que é o tema do momento. Sim. E aí é esse espaço aqui que a gente recebe os estudantes, os jovens, para pensar um pouco a história desse prédio e fazer a visita. E né? quem quiser vir aqui nesse momento, eles encontram vocês em redes sociais, se quiser já passar as informações. Tem uma página, né, no Instagram que chama Ocupe o Memorial, que tem um formulário que você preenche lá, e aí a gente tem sempre visitação de quarta a domingo, uma visita às 10 e outra às 15. Né? E aí, se forem grupos maiores, pode agendar e a gente tenta ver um outro horário de encaixe. Né? Porque a gente tem recebido muitas escolas, excursões assim, de grupos de pesquisa. Então ou de há um interesse popular muito grande, né, de vir aqui conhecer o local, né? Há um interesse popular. Sim, com certeza. É isso. A gente já recebeu mais de 5.000 visitas aqui, né, preenchidas no formulário. Sim. E além de 15 mil pessoas que já passaram aqui na porta, né, e pararam aqui as suas manifestações, né, por exemplo, os trabalhadores, professores, o movimento de atingidos por barragem, que fizeram a luta antimanicomial, fizeram questão de parar aqui na porta, além dos eventos culturais que a gente faz, né, tipo shows de bandas, blocos de carnaval, enfim, que o pessoal faz aqui na porta. Show. E então a gente tem esse interesse, né, da sociedade por esse espaço, principalmente professores que têm trazido os alunos, que é o nosso público que fica mais impactado, é o que tem mais distanciamento com a história, né, e que fica muito interessado e querendo entender a história hoje a partir desse passado que, né, por exemplo, se a gente pensar na violência nas periferias, nos presídios, ainda é tudo resquício da ditadura também, né? Mas é isso, pode visitar, né, e fazer esse agendamento por lá e conhecer um pouco dessa história aqui. Show. Vamos lá agora na sala da piscina e da sauna. Na verdade, são espaços de tortura, né? Todo mundo vai achar que é piscina de nadar, mas é piscina de torturar a gente, pessoal. Que era a loucura humana. Passagem proibida. Aquela placa que a gente viu lá na sala, Sim. Ela estava jogada aqui, isso tudo estava jogado aqui, bem bagunçado. Essa é uma atuação da ocupação, de organizar. E quando a ocupação chegou aqui, tinham 3 carros aqui no estacionamento. Carros doados pelo governo federal para o programa do SUAS, né, que é o SUS da assistência social. E eles estavam aqui deteriorados, estragados, o pneu murcho, enfim, sem atuar, estava no plástico certinho, e que o governo de Minas deixou aqui abandonado em vez de entregar para a sociedade, né? Então, a gente fez essa denúncia em audiência pública e eles depois vieram aqui tirar os carros. Nossa, que trem sinistro. Então, esse é um espaço que é um espaço de tortura, né? Aqui a gente tem um tanque de afogamento, que era uma tortura muito comum no período da ditadura, né, de fazer o afogamento e colocar depois num espaço quente, né, para você fazer essa tortura científica de desestabilizar ali o ser humano, né, e quanto menos sentidos você tem, mais você tem facilidade de entregar informação, né, sobre tortura ali, sobre interrogatório. Então, quando
se chega aqui a primeira vez para fazer o tombamento desse prédio como patrimônio do município, aqui estava tampado, né? Estava tampado com cimento, até as tampas mesmo. E aí foi feito aqui um processo de arqueologia histórica. A primeira arqueologia histórica do Brasil feita em espaço da ditadura foi aqui, né? Então eles tiraram todo o cimento aqui para saber qual que era a profundidade, para entender um pouco a dinâmica dessa piscina. E aí ela não tem ali, né, o ralo lá embaixo, ela não tem escada. Então você vê que não é um espaço, uma piscina, né, para você brincar. É um lugar mesmo para afogar pessoas. E ali dentro você vai ter a sauna, e era uma sauna seca, então você aumenta muito a temperatura, você deixa a pessoa, né, instável, coloca no afogamento. Então o delegado que recebeu a equipe que fez o dossiê de tombamento aqui, falou que aqui se fazia a tortura que eles chamavam de esquenta-esfria. Então eles faziam o afogamento e colocavam na sauna, e vice-versa, até que a pessoa tivesse em seus sentidos para entregar informações que eles queriam, né? E aí, se você quiser ir lá ver de arrepiar, viu? Acho que eu vou ter que ligar a lanterna para você, o bracinho porque não tem. Arrepiando. Lá é escuro. Aí dá para você ver o termômetro aqui fora, né? E a sauna. Tá, aqui já é a sauna. Não, e no cantinho aí. Aqui. Tá. Tem tipo uma espuma na parede com madeira, né? Uhum. Isso é por causa é próprio da sauna seca, né? Que você falou. Acredito que sim. Uhum. Poxa vida. E aí, uma questão que fica é entender, né, se não era usado para afogamento, por que tem uma piscina e uma sauna dentro de uma delegacia, né? Uhum. Vamos ter E eles ainda falam que não teve, é alegado que não teve. Os policiais nunca assumiram a tortura, né? Tá. Você tem várias CPIs que pensam isso, né? Inclusive, a CPI de 97 foi feita aqui em Minas Gerais, teve uma CPI do sistema carcerário em 1997, porque tinham as denúncias de tortura dos presos comuns, né? Não eram presos políticos, presos comuns. E aí identificou que aqui nesse prédio, em 97, tinha muitas torturas aos mesmos moldes da ditadura. Então, você tem um lugar que eles identificaram aqui como igrejinha, que eu vou te mostrar, que era onde o preso confessa que fazia uso do pau de arara e que também fazia a denúncia de afogamento. E aí, um dos delegados, o Ediraldo Brandão, por exemplo, ele conta que aqui era um lugar de divertimento, que ele tem foto dos filhos dele aqui, e aí isso mais pra frente, né? Então é muito doido você pensar como que a polícia se divertia dentro de um espaço desse, né? Por que eles estavam fazendo uso desse espaço para isso? Então é meio bizarro você pensar que tem gente presa e eles aqui se divertindo. Tem uma churrasqueira aqui fora, né? Uma piscininha desse tamanho, faz sentido nenhum, faz né? sentido nenhum. Sem escada, sem nada, como é que você acessava ela, né? Para criança, principalmente. E é interessante a gente pensar essas janelas, né? A gente está aqui na Avenida Afonso Pena, numa altura, né, que passam muitas pessoas, e aqui o afogamento acontecendo aqui sem nenhum medo, né? A impunidade estava ali, então eu posso torturar aqui que não vai acontecer nada, né? E aí é bizarro você pensar que fala-se muito dos porões da ditadura, né? Mas isso aqui não é um porão, isso aqui está na cara da sociedade. Tá escancarado. Né? Então você tem essas duas dinâmicas, né? Dessa clandestinidade, né? As valas clandestinas, mas você também tem a tortura ao escutar aqui das pessoas também sem nenhum medo, né? De ser responsabilizado por esse crime, né? Porque esse estacionamento aqui, as pessoas entravam encapuzadas muitas vezes, né? E aqui tem umas fotos desse espaço que foram encontradas num arquivo nacional dos Estados Unidos, em Washington, fotos desse prédio, né? Então mostra como que era a ligação dos Estados Unidos com o Brasil no sentido de
apoiar e instrumentalizar o Brasil para as torturas também, né? Então você tem alguns manuais que foram escritos também para orientar os policiais em como fazer isso, né? E aí nessa pós-ditadura, né? Aliás, pós-ditadura não, pós-golpe, você tem uma instrumentalização muito forte do DOPS aqui. Então, rádio patrulha, vários camburões que eles compram, né? Uma estruturação para aprimorar aí a tortura e a repressão política, né? E na época, se chegasse um parente ali na porta e perguntasse: meu pai tá aí, minha irmã tá aí, meu filho tá aí, eles nunca iam passar essa informação, era tudo sigiloso? Depende um pouco, porque aqui era o primeiro lugar que eles passavam, né? Então você chegava, você era fichado, fazia uma ficha desse preso com foto, né? O nome, identificação, e criava-se ali um dossiê, né? Um inquérito sobre essa pessoa. E aí eles iam pesquisando muitas informações falsas, muitas informações desencontradas, né? Mas existia ali uma entrada desse preso aqui. Você tem outras operações, tipo a Operação Bandeirantes, no próprio DOI-CODE, que você não era fichado, assim, que você entrava e muitas vezes não sabia para onde essa pessoa foi parar, né? Que é o caso do filme que, né, eu ainda estou aqui, que conta ali a história do Rubens Paiva, que foi desaparecido. E como ele, muitas outras pessoas desapareceram. Mas aqui, em geral, essa pessoa sabia-se onde ela estava, né? Porque era esse primeiro lugar de entrada. Mas também, claro, teve desaparecimentos, porque as pessoas entravam aqui, né, encapuzadas de outros lugares e não eram fichadas também. Então você tem essa dupla informação aí também. Aqui é a dona Helena Greco, que é uma histórica militante dos direitos humanos aqui em Minas Gerais. E essa foi a primeira manifestação com o desejo de que esse lugar fosse um lugar de memória, né? Então eles trouxeram aqui esse cadeado gigante que eles fizeram, escrito "Tortura Nunca Mais". Agora que eu vi que é um cadeado, achei que era um cartaz. É, um cadeado. Verdade. E eles trazem então essa faixa dos DOPS, antes Centro de Tortura, hoje Centro de Memória João Lucas Alves, que é uma pessoa que morreu aqui nas dependências do DOPS, né? E é já uma busca para que esse espaço fosse esse lugar de memória, né? Então, saudar aqui a atuação desses militantes, inclusive a filha da dona Helena Greco, que é a bisoca, Heloísa Greco, é uma das atuantes aqui na Comissão Independente do Memorial Ocupado. Você vê que é geracional a luta para esse lugar se tornar um espaço de memória, né? Sim. Vamos lá? Agora a gente vai na carceragem. Ah, tá. Eu tava filmando ela lá de cima, agora a gente tá na parte que eu falei que realmente parecia uma prisão. É porque você só tem como acessar aqui por fora. Por fora, porque eu te mostrei algumas portas concretadas, né? Sim. Que eram as portas que davam aqui para baixo, para carceragem, mas elas foram todas fechadas. Então a gente só consegue entrar pelo estacionamento. E aqui tem algumas pichações, né? Que tem de antes e tem de agora da ocupação. O picho, né, ele é uma linguagem de comunicação, inclusive no período da ditadura. Pichações como essa são muito comuns de você ver nas fotos da época da ditadura. E é super tranquilo fazer o picho aqui, porque não é um espaço que tenha tanta relevância do ponto de vista arquitetônico, né? Então não é nada que vai interferir na integridade do prédio, né? É super tranquilo. Porque às vezes as pessoas podem achar que tá aí descaracterizando, fazendo intervenções né, de deixar o prédio feio, sujo. Mas não, é uma linguagem importante aí. Aí olha pra você ver o estado que o governo deixou esse lugar, né? Então ele tá aqui com infestação de rato, infestação de morcego. Depois que a gente entrou, os morcegos até desapareceram, os ratos também. Mas no início era rato o tempo todo, morcego. E aí a gente quer fazer a limpeza desse espaço, mas a gente não tem autorização, mas tem que fazer uma limpeza especializada, porque é um lixo tóxico, né, com excrementos aí desses bichos. Então a gente tem deixado assim, porque a gente não tem como limpar. E o governo também largou esse prédio desse jeito, né? Sim. Aqui são os nichos, né? Os nichos eles estão protegidos no dossiê de tombamento como patrimônio do município, dizendo que todos esses lugares eles eram lugares que têm histórico de uso para tortura, né? Então
Colocava gente aqui Colocava gente aí, enfim. Aí aqui você tem o espaço do canil de cachorro, que eram os pastores alemães que eles treinavam aqui. Tem algumas fotos de policial com os pastores alemães treinando eles ali fora. E aqui, né, tem vários relatos de que utilizavam-se os cachorros também para tortura, né? Tanto no sentido de psicológico e físico também. A carceragem do prédio, ela é desde o mesmo momento, né, de construção, e aí você percebe que é uma construção semi-enterrada, sem entrada de sol, né, muito úmida, muito fria, então lembra um pouco uma masmorra do período medieval, né? E as pessoas então ficavam presas nessas celas. E ela foi uma carceragem até 2015, né? Então, no período da ditadura, aí, os presos políticos, às vezes presos comuns também com preso político, mas 85, o fim da ditadura, 89, o fim do Departamento de Ordem Política e Social, continua sendo uma delegacia, aí depois de crimes especializados, tipo sequestro, narcotráfico, depois virou só narcotráfico, e continuou sendo carceragem. Então, no final, era um Ceresp feminino, que é esse centro de remanejamento, que ficava aqui até ser condenado, né, julgado e levado para outro espaço. Esse ficava aqui, poderia durar dias ou meses ou anos. Muito frio mesmo aqui. Frio e úmido, parece, né? Sim, porque você não tem essa entrada de sol, né? O que torna o lugar mais insalubre ainda, desumano, né? Total. Porque não é porque está preso que ele precisa ser tratado como animal ou como qualquer outra coisa, né? Precisa ter humanidade com os presos também. Muita gente questiona aquela questão da proporcionalidade de força, né? Uma pessoa que, sei lá, roubou uma galinha sofre do mesmo jeito que uma pessoa que, sei lá, tirou a vida de outra pessoa dentro de uma prisão, porque as estruturas da prisão são iguais para todo mundo, né? Inclusive pessoas inocentes, né? Presas indevidamente. O Brasil é um país muito punitivista, né? Então a gente tem aí esquemas muito pesados para as pessoas que cometeram crimes, né? Independente do que foi, mas nessa escala também é importante a gente pensar, né? Essa coisa do punitivismo para as pessoas que cometeram crimes ali porque estavam com fome, por exemplo. Aqui é uma prospecção arqueológica que foi feita para pensar um pouco o sistema construtivo, o período, né, quando que foi construído, para pensar se tinha alguma coisa aqui antes ou não da construção, se teve alguma coisa que foi enterrada ou colocada aqui. Então, uma janela aqui arqueológica para pensar um pouco essa história, né? O material que estava aqui foi para a UFMG, está num laboratório de arqueologia para pensar essa estrutura. E aqui é um processo de escamação arqueológica também, onde foram identificadas inscrições de vários períodos, né? Então, aqui, por exemplo, você tem 1982, 2003, entendendo que dá para se chegar em outras camadas da história, né, a partir da escamação dessa parede. Só para o pessoal entender, escamação seria de forma muito delicada e sutil e tirando todas as camadas de pintura. Você passa um raio-x, identifica... Tipo fazer igreja, né? Para restaurar. No processo de restauração, né? Mas aí é isso, você vai tirando as camadas para encontrar aqui o que tinha. E aí é interessante a gente pensar que essa é uma história que dá muito para contar, né? Você tem outras estruturas da ditadura em outros lugares do Brasil que contam a história também. Mas, por exemplo, o Memorial da Resistência, que tem em São Paulo, os policiais, quando saíram, eles arrancaram tudo, né? Tirou tudo das paredes. Então, lá não tem isso. Aqui a gente tem tudo muito cru, sabe? Então, você tem essa coisa da tortura, dá para você ver, né? Tudo que tem aqui. E é a mesma coisa aqui, as paredes estão preservadas. Então, a gente consegue ter pesquisas importantes que vão revelar algumas coisas também desse período. Então, do que foi feito até agora, ainda tem muito que pode ser estudado aqui dentro, né? É um laboratório. Com certeza. Tanto do ponto de vista histórico, né, para a gente pensar como esse prédio foi usado, o que tinha em cada sala, né, principalmente a partir das pesquisas de acervo, né, os acervos do DOPS, eles estão no Arquivo Público Mineiro,
organizados, mas só foi conseguido a partir de muita luta também, né? A polícia falou que tinha incinerado todos os documentos nos fornos da Mannesmann, depois foram encontrados os rolos de microfilme, que foram para o Arquivo Mineiro, tratados, mas ainda tem um volume grande de informações que está sendo organizado ainda. Então, esses documentos revelam coisas. As narrativas, né, a história oral, com esses ex-presos também contam muitas coisas, e a arqueologia também é esse instrumental aí, histórico que a gente tem para estudar esse prédio. Tem muita coisa ainda para contar. Na minha dissertação eu conto muitas coisas, mas ainda tem muita coisa para identificar. Aqui os presos falam que eles chamavam essa escada de escada rolante. Eles eram torturados lá dentro, né, naquela, por exemplo, na sala de cortiça, traziam eles para cá e quando chegava aqui, eles empurravam eles. Então caía aqui para entrar na cela. Todo quebrado. E aí eles chamavam essa escada de escada rolante. E isso tem documentado em textos, entrevistas, esse tipo de coisa? Exatamente, com ex-presos. Relato verbal e documental também? Tem? Documental você tem uma parte que foi colocada no tribunal militar, né, que as pessoas denunciavam as torturas, mas você tem um acervo da Comissão de Direitos Humanos, que aí tem vários relatos lá documentais registrados também nesse processo. E também no Arquivo Mineiro tem uma série de documentos que trazem, né, fotos de pessoas ensanguentadas aqui dentro, né, tem alguns documentos. Eles são documentos privados, então você tem que pedir autorização para usar. Mas a grande parte está disponível, né, para acesso. Para acesso, entendi. Inclusive, uma denúncia, esse acervo ele ficava disponível para a sociedade com acesso muito facilitado. Entrou no Arquivo Mineiro, já jogava, sei lá, o nome de alguém, o nome de alguma organização, você achava os documentos. Agora eles não estão disponíveis. Para você conseguir, você tem que mandar um e-mail para o arquivo desde que o Zema entrou. Tem que mandar um e-mail, falar o nome da pasta, e aí talvez eles te mandem o documento, assim, se eles encontrarem a informação, né? Mas antes era de muito mais fácil. Antes era aberto para qualquer pessoa acessar. E será que alguém fez um backup de isso documental? Aí, com certeza, o Arquivo Mineiro é bem organizado quanto a isso. Aí eu vou te mostrar aqui a igrejinha. Que era esse lugar que eu te falei que os presos... Sabe por que ele chamava igrejinha? Porque é onde o preso confessava. Aí aqui eles faziam o pau de arara aqui, ó. Colocavam uma barra de ferro nesse buraco. E aí aqui do outro lado também. Você tem aqui, ó. E aí eles faziam o afogamento com a água que saía aqui do chuveiro, choque elétrico também, com os fios aqui, e colocavam o preso, então, aqui na barra, no pau de arara, aqui nesse espaço. E aí, isso aqui tem relato filmado, né? A Assembleia Legislativa veio aqui com os deputados que eram representantes, né, da CPI, e tá filmado isso, o preso contando que tinha aqui o pau de arara e tudo, em 97, tem uma filmagem massa. Então não tem como falar que foi inventado, tá registrado. Tem um filme que eu fui roteirista dele, que chama DOPS, uma arqueologia da violência. Ele está disponível no Claro TV, esqueci qual outro lugar, mas é um filme sobre o prédio, aqui, com relatos e com essa filmagem aí da época, que é solitária. Tá. Ela vai fazer bastante barulho. Porta gigante. E aí aqui é o pátio de banho de sol. E aqui também estacionamento, às vezes as pessoas chegavam encapuzadas por aqui, subia, era torturado, ou assistia a tortura e saía por aqui também. Então esse monumento ele foi criado, né, instalado em 2013, é uma homenagem aos mortos desaparecidos, né, que são os 58 identificados. Então tem o nome, o ano de morte ou de desaparecimento, né, e quando que essa pessoa nasceu. É um projeto da Comissão de Anistia, que chamava Marcas da Memória, que a ideia era instalar um monumento em cada lugar, né, em cada estado, pensando um pouco para que a sociedade saiba que isso aconteceu e uma forma de honrar também esses militantes que tombaram aí no período da ditadura.
E aí é um pouco importante a gente mostrar o estado de conservação dele, né, que está aí bem deteriorado. Aqui estava escrito aos que lutaram pela liberdade, as letras já caíram, a luz não funciona tanto, mas é um formato de uma bandeira do Brasil rasgada, né, e é nesse aço cortem. E aí é interessante a gente pensar por que esse monumento foi instalado aqui. Porque o DOPS é esse lugar de memória que remete a esse período, né? Mostra mais ainda a importância de que esse lugar seja protegido, né, como lugar de memória, e que o Memorial dos Direitos Humanos aconteça.